Existe um continente inteiro que desapareceu do mapa e ninguém percebeu por séculos. Não é lenda, não é especulação. É geologia confirmada por satélites, por amostras coletadas no fundo do oceano e por minerais encontrados em praias que qualquer pessoa pode visitar hoje. Enquanto você cresceu aprendendo que existem 7 continentes no planeta, o 8º estava submerso a poucos quilômetros abaixo da superfície do Pacífico Sul, esperando que alguém fizesse a pergunta certa. Esse momento chegou. E o que os cientistas encontraram mudou completamente a forma como entendemos a estrutura do mundo em que vivemos. Durante séculos, os mapas mostravam a Nova Zelândia como um arquipélago isolado no meio do Pacífico. 2 ilhas principais, algumas menores, cercadas por oceano em todas as direções. Parecia simples, parecia definitivo. Mas geólogos que trabalhavam no mapeamento do fundo oceânico naquela região começaram a perceber algo que não fechava. O relevo submarino ao redor das ilhas era irregular de um jeito muito específico. Havia elevações, planaltos submersos, cadeias de montes que se comportavam de forma estranha para uma região que deveria ser fundo oceânico comum. Fundo oceânico é feito de crosta oceânica, mais fina, mais densa, mais jovem geologicamente. Mas o que os instrumentos estavam lendo ali embaixo era diferente, era crosta continental, mais espessa, mais leve e muito mais antiga. Crosta continental não aparece no meio do oceano por acidente. Ela é o material de que são feitos os continentes. Encontrá-la submersa naquela escala significava uma coisa só. Aquilo havia sido terra firme. Uma massa continental inteira, maior que a Índia, havia afundado no Pacífico. Não de uma vez, não de forma catastrófica do ponto de vista humano, mas havia afundado. E ali estava, a menos de 2 quilômetros de profundidade em alguns pontos, esperando ser reconhecida pelo que sempre foi, um continente. Os pesquisadores deram a ele um nome, Zelândia. E tudo o que achávamos saber sobre o número de continentes do planeta precisou ser revisado. Se você achou que essa descoberta te deixou desconfortável, o que vem a seguir vai ser ainda mais perturbador, porque a Zelândia não foi a única. E a segunda descoberta não veio de satélites nem de navios de pesquisa. Veio de grãos de areia, praias comuns, areia que qualquer pessoa pisa sem pensar 2 vezes. No Oceano Índico, pesquisadores, analisando amostras de sedimento de praias, encontraram algo que não deveria estar ali: cristais de zircão. O zircão é um mineral que só se forma em condições muito específicas de temperatura e pressão, condições que existem na crosta continental, em processos que acontecem dentro de massas de terra firme. Ele não se forma no fundo oceânico. Não tem como chegar a uma praia do Oceano Índico vindo de uma fonte oceânica comum. E ainda assim estava ali, misturado à areia, em quantidades que não podiam ser explicadas por contaminação ou transporte de longas distâncias a partir dos continentes conhecidos. A conclusão que os pesquisadores chegaram foi a mesma de sempre quando a geologia revela algo desconfortável. Há algo submerso ali embaixo. Fragmentos de um microcontinente antigo, que os cientistas chamaram de Maurítia, descansam no fundo do Oceano Índico. Ele afundou muito antes de qualquer registro humano. Muito antes de qualquer civilização. E a única pista que deixou na superfície foram esses cristais microscópicos carregados por erosão, misturados à areia de praias que hoje recebem turistas que não fazem ideia do que estão pisando. 2 continentes submersos, descobertos com décadas de diferença, em oceanos diferentes, por métodos completamente distintos. E a pergunta que nenhum mapa do mundo responde ainda: quantos mais existem? Se você quer continuar descobrindo o que o planeta esconde embaixo das suas águas, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí.
Para entender como um continente inteiro pode afundar, você precisa abandonar a imagem que provavelmente tem do planeta. Aquela ideia de placas rígidas flutuando sobre magma líquido, como pedaços de gelo em água. A realidade é mais estranha e mais interessante do que isso. O manto terrestre, que fica logo abaixo da crosta, não é líquido. Ele se comporta como um sólido quando submetido a forças rápidas, como as ondas de um terremoto. Mas, quando submetido a forças lentas, aplicadas por milhões de anos, ele flui. Devagar. Quase imperceptivelmente. Como vidro muito espesso aquecido ao longo de tempo suficiente. E é nessa lentidão que o destino dos continentes é decidido. A crosta continental é mais leve que a crosta oceânica. Isso é o que normalmente a mantém acima do nível do mar. Ela flutua sobre o manto, da mesma forma que um bloco de madeira mais leve flutua sobre água mais densa. Mas, quando essa crosta começa a se estirar, quando as forças tectônicas puxam um bloco continental em direções opostas por tempo suficiente, ela afina. E à medida que afina, perde a vantagem de flutuabilidade que a mantinha na superfície. A crosta esticada demais se torna densa o suficiente para afundar. Não de uma vez. Não com um barulho ou um evento perceptível para qualquer coisa viva na superfície. Mas, ao longo de dezenas de milhões de anos, o bloco vai descendo, centímetro por centímetro, até que onde havia montanhas, praias e florestas, só existe oceano. Foi exatamente isso que aconteceu com a Zelândia. As forças que quebraram o supercontinente Gondwana há cerca de 80 milhões de anos esticaram esse bloco além do ponto de sustentação. A maior parte afundou. O que sobrou na superfície são as ilhas que conhecemos hoje. As partes mais espessas do bloco, as que mantiveram flutuabilidade suficiente para permanecer acima da água. Todo o resto, 94% da massa continental original, está submerso, preservado, intacto em termos geológicos, esperando ser lido por quem tiver os instrumentos certos. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse processo não é exceção, é regra. O planeta já fez isso antes, vai fazer de novo. E as pistas sobre onde e quando estão gravadas no próprio interior da Terra. A tomografia sísmica funciona de um jeito que parece ficção científica, mas é física pura. Quando um terremoto acontece em qualquer ponto do planeta, ele libera ondas que viajam pelo interior da Terra em todas as direções. Essas ondas se comportam de formas diferentes dependendo do material que atravessam. Em rocha mais fria e densa, elas aceleram. Em rocha mais quente e menos densa, elas desaceleram. Registrando essas variações em estações sismográficas espalhadas pelo mundo, os cientistas conseguem reconstruir uma imagem tridimensional do interior do planeta. Não uma foto, não uma estimativa. Uma imagem baseada em dados físicos reais, com resolução suficiente para identificar estruturas do tamanho de um país a centenas de quilômetros de profundidade. O que essa técnica revelou nas últimas décadas perturbou profundamente os modelos que usávamos para entender a história dos continentes. Sob vários pontos dos oceanos atuais, a tomografia mostra anomalias. Blocos de material mais frio, mais denso, mais antigo, afundados no manto em profundidades que vão de algumas centenas a mais de 1.000 quilômetros abaixo da superfície. Esses blocos têm a assinatura química e física de crosta continental, não de crosta oceânica, não de manto comum. São fragmentos de continentes que afundaram há tanto tempo que o manto começou a absorvê-los lentamente, mas que ainda mantêm identidade geológica suficiente para serem reconhecidos pelos instrumentos. Os pesquisadores chamam esses fragmentos de lajes subductadas, quando entram por zonas de subducção, e de blocos crustais submersos, quando afundaram por estiramento. A distinção técnica importa para os geólogos. O que importa para o resto de nós
É o que essa abundância de material continental submerso está dizendo sobre o mapa que achamos que conhecemos. Porque se há massa continental demais para caber no número de continentes que reconhecemos, a conclusão é direta. Houve mais terra firme do que os mapas mostram. E essa terra firme não sumiu. Ela está lá embaixo, reorganizando silenciosamente nossa compreensão do planeta. E aí surge a pergunta que os próprios cientistas estão se fazendo agora. Se o modelo atual já não comporta o que encontramos, o que mais está faltando? A teoria das placas tectônicas é um dos maiores sucessos da ciência do século XX. Ela explicou terremotos, vulcões, a distribuição dos continentes, a forma das cadeias de montanhas, a idade do fundo oceânico. Unificou décadas de observações isoladas numa estrutura coerente que funcionava. E ainda funciona para a maioria das perguntas que fazemos ao planeta. Mas toda teoria científica tem um limite, um ponto onde os dados novos começam a não caber mais no modelo antigo. E as descobertas de continentes submersos estão empurrando a tectônica de placas contra esse limite de um jeito que os próprios geólogos não esperavam. O problema não é pequeno. A massa continental identificada na Zelândia, em Maurítia, e nos fragmentos detectados por tomografia sísmica em múltiplos pontos dos oceanos representa uma quantidade de crosta continental que simplesmente não estava nos cálculos. O modelo padrão assumia que praticamente toda a crosta continental estava contabilizada nos continentes visíveis e nas margens continentais submersas próximas a eles. Essa suposição era razoável. Era baseada nos melhores dados disponíveis por décadas. Mas era incompleta. E incompletude em ciência não é fracasso. É direção. É o mapa apontando para onde ainda não fomos. O que os pesquisadores estão fazendo agora é expandir o inventário, sistematicamente, usando tomografia sísmica, mapeamento gravimétrico, que detecta variações na gravidade causadas por diferenças de densidade no subsolo, e análise geoquímica de amostras do fundo oceânico. Eles estão construindo um catálogo de massa continental submersa que cresce a cada ano. E cada nova entrada nesse catálogo faz a mesma coisa. Força uma revisão da história de como os continentes que conhecemos chegaram onde estão. Porque se havia mais terra firme, os movimentos que separaram e colidiram os continentes ao longo de centenas de milhões de anos foram mais complexos do que os modelos atuais descrevem. Havia mais peças no tabuleiro, e algumas dessas peças afundaram antes que a geologia moderna existisse para registrá-las. Isso não é crise, é crescimento. Mas crescimento científico desse tamanho tem consequências práticas que vão muito além das publicações acadêmicas. Porque continentes submersos não são geologicamente inativos. E é aqui que a história deixa de ser apenas fascinante e começa a ser diretamente relevante para quem vive em determinadas partes do mundo. A Zelândia não está quieta no fundo do Pacífico. Ela nunca esteve. O mesmo processo tectônico que a afundou continua em andamento. As forças que movem as placas ao redor dela continuam empurrando, comprimindo, gerando tensão. E a Zelândia, com sua crosta mais espessa e suas características continentais, responde a essas forças de forma diferente do que responderia a crosta oceânica comum. Ela acumula e libera energia de maneiras que afetam diretamente a superfície. A fronteira entre a placa australiana e a placa do Pacífico atravessa a Zelândia submersa. É uma das zonas de subducção mais ativas do planeta. Subducção é o processo onde uma placa mergulha sob outra, descendo para o manto. Esse processo gera os terremotos mais poderosos que existem. Gera tsunamis, gera vulcanismo. E a presença de crosta continental nessa zona, em vez de crosta oceânica mais simples, complica a dinâmica de uma forma que os modelos anteriores, que não reconheciam a Zelândia como continente, não conseguiam descrever com precisão.
Populações costeiras em vários países do Pacífico vivem sob a influência direta dessa dinâmica. Os sistemas de alerta que existem hoje foram calibrados com base em modelos que não incluíam completamente a Zelândia como massa continental ativa. Isso não significa que os alertas estão errados. Significa que eles podem ser refinados. Que nossa capacidade de entender e prever o comportamento dessa região pode melhorar substancialmente agora que reconhecemos o que está lá embaixo. O continente invisível não é apenas história geológica, é infraestrutura de risco que precisava ser mapeada. Mas o que a Zelândia está fazendo com as placas ao seu redor é apenas a camada mais superficial do problema. Porque quando você desce mais fundo, literalmente, o que a tomografia sísmica mostra nas entranhas do planeta levanta uma questão que nenhum modelo atual consegue responder com segurança. Se há fragmentos continentais afundando no manto há centenas de milhões de anos, o que acontece quando eles chegam fundo o suficiente para interagir com as correntes de convecção que movem todas as placas? A pergunta sobre o que acontece com fragmentos continentais quando afundam fundo o suficiente no manto levou os cientistas a um território que poucos esperavam explorar quando começaram a estudar a Zelândia. Porque o manto não é uniforme. Ele tem camadas. Tem regiões mais quentes e mais frias. Tem correntes de convecção lentas que circulam material por centenas de milhões de anos. E quando um bloco de crosta continental afunda nesse sistema, ele não simplesmente desaparece, ele interage, ele interfere. E essa interferência deixa rastros que a tomografia sísmica consegue detectar com precisão crescente. O que os pesquisadores encontraram ao rastrear os fragmentos continentais mais antigos, aqueles que afundaram há centenas de milhões de anos, foi perturbador por uma razão específica. Esses fragmentos não se dissolvem no manto de forma uniforme. Eles afundam em velocidades diferentes dependendo da densidade e da composição química da crosta. Alguns fragmentos ficam presos em certas profundidades por muito tempo, acumulando tensão ao redor deles enquanto o manto tenta absorvê-los. Essa tensão acumulada se libera de formas que os modelos sísmicos anteriores não conseguiam explicar. Terremotos profundos, abaixo de 300 quilômetros de profundidade, que ocorrem em regiões onde não deveria haver atividade sísmica significativa, segundo os modelos antigos, estão sendo revisitados à luz dessa nova compreensão. Muitos deles podem ser explicados pela presença de fragmentos continentais submersos interagindo com o manto ao redor. Mas o aspecto mais surpreendente não é sísmico, é térmico. Crosta continental carrega elementos radioativos em concentrações muito maiores do que a crosta oceânica, ou o manto, urânio, tório, potássio radioativo. Esses elementos decaem lentamente e liberam calor. Na superfície, esse calor é insignificante, diluído pelo tamanho dos continentes, perdido para a atmosfera. Mas, quando um fragmento continental afunda e fica preso no manto a centenas de quilômetros de profundidade, ele vira uma fonte de calor localizada dentro de um sistema que é extremamente sensível a variações térmicas. Esse calor extra pode alterar as correntes de convecção do manto em escala regional. E correntes de convecção do manto são, em última análise, o motor que move as placas tectônicas. Isso significa que continentes que afundaram há 200 ou 300 milhões de anos podem ainda estar influenciando o movimento das placas que existem hoje. O passado geológico não é passado. Ele está embutido no presente, invisível, mas funcionando. Essa descoberta abriu uma linha de pesquisa que une geologia, geoquímica e biologia de uma forma que ninguém havia antecipado. Porque se crosta continental pode carregar material orgânico para o interior do manto, e se esse material pode sobreviver em formas alteradas a pressões e temperaturas extremas, então o limite entre o mundo vivo e o mundo geológico é muito mais poroso do que se pensava. Quando a Zelândia afundou, ela levou consigo sedimentos.
e sedimentos continentais carregam matéria orgânica. Folhas decompostas, organismos marinhos que viveram em seus mares rasos, substâncias produzidas por ecossistemas que existiram na superfície por dezenas de milhões de anos. A maior parte disso foi destruída pelo calor e pela pressão da subducção, mas não toda. Pesquisadores, analisando amostras de rochas metamórficas, que são rochas transformadas por pressão e temperatura extremas em zonas de subducção, encontraram moléculas orgânicas complexas que sobreviveram ao processo, transformadas, reorganizadas quimicamente, mas reconhecíveis como derivadas de matéria biológica. Isso significa que, quando um continente afunda, ele não apenas remove terra firme da superfície, ele transporta um arquivo biológico para o interior do planeta. Um arquivo comprimido e alterado, mas que pode ser lido por quem tiver os instrumentos certos. E esse arquivo contém informações sobre como era a vida na superfície antes do afundamento. Que organismos existiam? Que composição química a biosfera tinha naquele período? Em alguns casos, essas informações são mais completas do que o registro fóssil disponível na superfície, porque a pressão da subducção pode preservar certas moléculas que a erosão superficial destrói completamente. Os pesquisadores que trabalham nessa linha chamam o processo de subducção de carbono orgânico. E eles estão percebendo que a quantidade de material biológico que o planeta já engoliu ao longo de sua história geológica é muito maior do que qualquer estimativa anterior. O que isso significa para o ciclo global do carbono, para o clima de longo prazo, para a química dos oceanos ao longo de centenas de milhões de anos, ainda está sendo calculado. Mas uma coisa já é clara: a vida na superfície e a geologia do interior do planeta estão conectadas de um jeito muito mais direto e contínuo do que a ciência reconhecia até poucos anos atrás. E se você achar que isso já é suficientemente perturbador, espera até entender o que esses continentes submersos estão guardando, que pode mudar a forma como procuramos vida em outros mundos. A conexão entre continentes submersos e a busca por vida fora da Terra não é especulação filosófica. É uma linha de pesquisa ativa, financiada por agências espaciais, conduzida por cientistas que trabalham simultaneamente em geologia planetária e astrobiologia, e o raciocínio por trás dela é direto. Existem luas no sistema solar que têm oceanos líquidos sob superfícies de gelo. Europa, que orbita Júpiter, é o exemplo mais estudado. Encélado, que orbita Saturno, joga jatos de água para o espaço de forma tão visível que sondas espaciais já os atravessaram e coletaram amostras. Nesses oceanos subterrâneos, a hipótese de que pode haver vida microbiana é levada muito a sério pela comunidade científica. Mas, para que haja vida, precisa haver energia. E para que haja energia num oceano subterrâneo, sem luz solar, precisa haver atividade geológica no fundo desse oceano. Precisa haver calor vindo de baixo. Precisa haver minerais sendo liberados por processos tectônicos ou vulcânicos que organismos possam usar como combustível. É exatamente o que acontece no fundo dos nossos oceanos, em torno de cadeias vulcânicas e em zonas onde a crosta está sendo reciclada. E é exatamente o tipo de ambiente que a presença de crosta continental submersa pode criar ou sustentar por períodos muito mais longos do que crosta oceânica simples conseguiria. Crosta continental é quimicamente mais rica, libera minerais diferentes, mantém gradientes de temperatura mais estáveis ao longo do tempo geológico. Se você quer um oceano subterrâneo com condições favoráveis à vida por centenas de milhões de anos, ter crosta continental no fundo desse oceano é uma vantagem significativa. O que a Zelândia e Maurítia ensinaram aos astrobiólogos é que mundos com superfícies cobertas de água podem ter, escondidos no fundo, massas continentais submersas que criam exatamente esse tipo de ambiente. Um mundo que parece ser apenas oceano por fora pode ter, nas suas profundezas, a química e a energia necessárias para sustentar vida complexa.
Isso expande dramaticamente o número de mundos no universo onde a vida poderia existir. Não precisamos procurar apenas planetas com terra firme e visível. Precisamos procurar planetas com geologia continental ativa, mesmo que essa geologia esteja completamente submersa. Os instrumentos que vamos enviar nas próximas décadas para estudar Europa e Encélado foram projetados, em parte, com base no que aprendemos estudando os continentes submersos da Terra. O oitavo continente do nosso planeta se tornou o modelo para entender onde procurar vida além dele. Tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, ao mapa, aquele conjunto de formas coloridas que aprendemos na escola como se fossem fatos definitivos sobre a estrutura do mundo. 7 continentes, 5 oceanos, fronteiras claras entre terra e água. Esse mapa não está errado, mas ele está incompleto de uma forma que agora sabemos quantificar. E a incompletude não é pequena. 94% da Zelândia está submersa. Maurítia existe apenas como fragmentos detectados em minerais microscópicos. Os blocos crustais, identificados por tomografia sísmica sob múltiplos oceanos, representam uma quantidade de história geológica que nenhum atlas captura. O planeta tem mais passado do que nossos mapas mostram. E esse passado não está inerte. Está influenciando terremotos. Está alterando correntes do manto. Está guardando arquivos biológicos comprimidos a centenas de quilômetros de profundidade. Está servindo como modelo para a busca de vida em outros mundos. O que afundou não desapareceu. Apenas mudou de forma e de função. Há algo profundamente desafiador em aceitar isso, porque significa que o chão firme, a terra sólida, a ideia de que sabemos onde estão os continentes e onde estão os oceanos é uma fotografia de um momento muito específico, numa história que tem bilhões de anos de duração. Daqui a 50 milhões de anos, o mapa vai ser diferente. Não apenas porque os continentes se movem, mas porque alguns dos que existem hoje vão começar a afinar, a perder flutuabilidade, a submergir. E alguns dos que afundaram podem, se as forças tectônicas mudarem de direção, começar a subir novamente. O planeta não tem versão final. Tem processo contínuo. O que muda quando você internaliza isso não é apenas o conhecimento sobre geologia, é a relação com a ideia de permanência. As coisas que parecem mais sólidas, mais fixas, mais inabaláveis podem ser exatamente as que estão no meio de uma transformação que simplesmente é lenta demais para que uma vida humana consiga perceber. A Zelândia afundou ao longo de dezenas de milhões de anos. Para qualquer organismo que viveu nela durante esse processo, o chão era absolutamente firme, o horizonte era absolutamente estável. E ainda assim, o continente estava afundando o tempo todo. Essa é a lição que nenhum mapa consegue ensinar. A estabilidade que você vê é sempre relativa à escala de tempo em que você está olhando. Mude a escala e tudo está em movimento. Tudo está se transformando. Tudo que parece permanente é apenas lento o suficiente para parecer eterno dentro de uma vida humana. O planeta não perdeu esses continentes. Ele os arquivou. Em minerais, em ondas sísmicas, em moléculas orgânicas comprimidas no manto, em grãos de areia de praias comuns, e a cada nova ferramenta que desenvolvemos para ler esses arquivos, o mundo fica um pouco maior, um pouco mais antigo e um pouco menos previsível do que imaginávamos. O mapa que você aprendeu na escola é um rascunho. O original está no fundo do oceano, nos dados sísmicos, nos cristais de zircão que viajam em correntes oceânicas por milhões de anos antes de parar numa praia onde alguém vai caminhar sem saber o que está pisando. E aí fica a pergunta que vale deixar com você. Se um continente inteiro pode afundar e ficar invisível por dezenas de milhões de anos até que a ciência desenvolva ferramentas para encontrá-lo, o que mais existe no planeta que ainda não temos as perguntas certas para ver? Escreve nos comentários o que você acha que ainda está escondido.
Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o mundo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais por vir.